Preparei aqui uma pergunta sobre como que a ayahuasca entrou na sua vida? Como que começou tudo isso, né? Então, ela entrou assim logo no começo da minha vida profissional. Tá. Eu era um jovem psiquiatra, bem recém-formado. E aí, num carnaval, nós reunimos um grupo de jovens psiquiatras e fomos acampar na Ilha do Cardoso, no litoral sul de São Paulo. E eu me lembro, foi uma trip memorável, porque tinha aquelas marés luminosas. A gente estava numa fogueira, de repente, todo mundo conversando, animado, de repente um cachorro passou correndo na água e aquilo iluminou o cachorro. Todo mundo falou: o que é aquilo? Era aquelas marés com um fitoflagelado ali, que eu nem até sabia o nome dele, mas não lembro agora, e que dá aquela maré. Então foi uma noite memorável. E ali foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a ayahuasca, alguém contando que uma médica amiga que morava no Acre e que tinha participado de uma cerimônia em que tinham bebido um chá que era conhecido na época como cinema de índio, de coisas que as pessoas viam. E na época, a minha primeira especialidade, que foi inclusive a minha dentro da psiquiatria, que foi o que me permitiu morar fora do país, na França, era com usuários de drogas. E aí eu fiquei muito interessado naquela conversa de um chá que chegou para mim como sendo um alucinógeno, com esse nome naquela época, mas que a pessoa não perdia a consciência, que ela ficava absolutamente consciente dentro do transe dela. Se alguém chamasse o nome dela, ela abria os olhos, respondia e estava absolutamente consciente. Aguçava a consciência, né? Veio assim como a pessoa não perdia a consciência. Depois que eu fui entender que aquilo expandia a consciência. Exato. Mas chegou assim a notícia e eu achei interessante isso. Eu falei: não conheço nenhuma substância psicoativa que a pessoa permanece lúcida. Eu me interessei por aquilo. Mas aquilo, Acre, naquela época, para mim, era uma coisa distante. A floresta amazônica era do outro lado do Brasil, né? E, para mim, era uma coisa distante. Mas os algoritmos cósmicos fizeram que, um mês depois, uma madrinha de casamento viesse jantar em casa e ela, no fim da visita, assim, é uma cirurgiã da Unicamp, e ela pegou e falou assim: quero contar uma coisa para vocês. Estou frequentando um centro espírita. Legal, mas você terá, né? Legal, um centro espírita. Eu falei: mas é um centro espírita muito diferente. É um centro espírita que a gente bebe um chá e todo mundo vira médium. Eu falei: eita, como é o nome desse chá? Ela falou: é ayahuasca. Eu falei: ei, não acredito. Fala lá que eu estou querendo conhecer esse chá. Avisa lá. Ela falou: tem uma coisa meio chata lá, que você tem que chamar as pessoas de mestre, tem que pedir licença para tudo. Ela falou: não tem problema. Então pede licença para o tal do mestre, que eu quero ir lá. Não vai ser isso que vai fazer eu não ir, imagina, né? Aquilo que bateu que nem um sino para mim quando eu escutei essa história. E, de fato, alguns dias depois, a gente estava lá, minha primeira mulher e eu estávamos lá experimentando esse chá. Fui em Campinas, e o lugar dentro da União do Vegetal, que é uma das escolas básicas, né? Tudo começou no Brasil com o Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha. Essas três correntes começaram quase que simultaneamente lá no norte, mas sem comunicação ou ligação. E uma dessas foi que me recebeu em Campinas. Fui recebido não por índios, mas por professores, doutores da PUC e Unicamp. Olha! Porque me senti confortável, né? E me senti muito confortável até beber o chá. Depois que tomou é outra história. Aí foi um divórcio, porque eu me senti muito mal fisicamente. Tive um apagão. Eu estava na sala, aí sumiu o filme, o próximo frame, eu estava no banheiro de uma suíte, sentindo altas compreensões,
altas visões e o corpo muito desconfortável. Mas o bem-estar psíquico era tão que eu me surpreendi com aquilo. E levou um tempo para eu sair do banheiro. Não tinha um buraco meu que não vazava meleca. Saía por todos. E eu querendo sair dali, porque eu achei que eu estivesse incomodando, Sim. que eu tivesse dado um vexame. De fato, dei mesmo. Mas era uma coisa esperada até, né? Porque demorou para chegar o efeito. E aí eles me viram com o olhão aberto, caçando mosca ali. Aí ele perguntou, não está sentindo nada? Eu falei, não. Quer beber mais um copo? Eu falei, quero. Por que eu disse esse cara? Dobrou a dose. Dobrou a dose, mais um copão. Aí quando chegou com tudo. E aí eu me lembro, assim, antes de a cena do banheiro, que foi uma espécie de pororoca, assim, porque no mesmo momento a minha mulher do lado da sala, minha ex-mulher, a mãe da minha filha, e eu do outro lado, assim, pum, com vômito junto, aquela pizza enorme na sala dos meus anfitriões ali. Então eu estava muito envergonhado, chateado e tal. Aí quando eu cheguei, a pizza não estava mais lá, tudo estava normal. Minha ex-mulher estava com uma carinha assim, de êxtase cósmico, tá tudo bem. E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. Entender não, sentir o que estava acontecendo. E senti muita familiaridade com aquilo. E senti que eles cantavam, faziam uns cânticos. E eu já lá no banheiro percebia que cada vez que alguém cantava uma musiquinha, alguma coisa acontecia dentro de mim. Na minha cabeça, assim, cores, ideias. Eu falei, será que tem alguma coisa a ver essa música com o que eu estou sentindo? E aí, quando eu saí, eu percebi o que estava acontecendo no ritual e senti, assim, uma familiaridade. Acho que é essa a palavra. Parece que eu já conhecia aquilo. E me senti muito à vontade ali. E aí fiquei intrigado com tudo que estava acontecendo. E especialmente, assim, o que eu estava sentindo. Porque eu estava em processo de análise, a minha própria análise. Porque a minha primeira formação psicoterápica foi a psicanálise. E eu estava fazendo a minha formação. Quando já tinha 4 anos que eu estava em análise. E começou tudo ficar muito claro para mim. E eu experimentei uma lucidez que eu não conhecia. Sério? Um nível de percepção, de conexão com tudo que estava acontecendo. Quando eles cantavam aqueles mantras, aquelas músicas, que na verdade chama-se chamadas de força, eu escutava aquilo e eu imediatamente, um segundinho antes, ou pelo menos essa era a minha sensação, eu sabia qual era a próxima palavra que eles iam dizer. E aí eu achei aquilo fantástico. E quando terminou a sessão, o ritual ali, bem antes de terminar, eu já tinha decidido que eu queria estacionar meu barquinho ali, atracar e conhecer o máximo do que eu pudesse daquilo, que aquilo eu já vi de cara o grande potencial terapêutico que tinha aquilo.